Que Deus ilumine a sua vida. Problemas. Muitas pessoas enfrentam problemas. Mas a questão é, e a solução? Você que está agora preocupado, com uma ansiedade, você que não sabe como lidar com tudo que está acontecendo à sua volta. E você precisa de ajuda. Através desse número que aparece abaixo, a nossa central de atendimento, você pode agora ser atendido, sabia? Receber uma orientação, receber uma oração. Você não precisa continuar sofrendo, você não vai pagar nada por isso. Nós estamos aqui prontos para te ajudar e o que vamos mostrar dentro desse programa são pessoas, sim, que estavam cheias de problemas, mas graças a Deus encontraram a solução. É o caso da Kleber. Preste atenção porque ela foi vítima de um ritual, de uma força maligna. Entrou na vida dela, destruiu parte da vida dela, mas quando ela conheceu a luz de Deus, tudo mudou. Acompanhe a história dela e em seguida eu volto com você. Eu vivia em um lar que estava totalmente destruído, porque havia muitas brigas, havia o vício pelo álcool, também muita dificuldade financeira, muita miséria mesmo. A gente dependia muitas das vezes de doação de algum parente para se alimentar. E eu acabava me trancando no meu mundo, então eu não compartilhava o meu sentimento. Eu não compartilhava a minha dor e isso fazia com que eu sofresse mais. Eu não tinha como transformar aquela realidade dentro do meu lar. E isso fazia com que eu me sentisse uma pessoa muito impotente. Eu saí de casa, eu fui morar em outra cidade e eu procurei trabalhar e estudar para tentar ajudar de alguma forma um pouco a realidade, transformar de alguma forma a realidade da minha família. E eu vi que aquilo, todo aquele meu esforço, de nada adiantava, porque ainda que eu levasse alguma ajuda financeira para dentro de casa, ajudava em parte, mas as brigas, o desentendimento, a confusão, as intrigas, a inveja, tudo isso eu percebia que estava piorando a situação. E aquilo só aumentava dentro de mim a sensação de impotência, de não saber o que fazer. E na tentativa de solução, eu fui além. Eu compartilhei com uma pessoa o que eu estava passando e ela me sugeriu que eu conhecesse uma amiga dela que servia aos encostos. Eu descobri que havia sido feito um ritual para destruir a minha família, em razão de uma pessoa que tinha inveja da minha família, tinha inveja da forma como a gente se relacionava. Então eu pude entender o porquê de uma situação tão simples gerar uma briga, uma agressão e tantos problemas estarem acontecendo dentro de casa por tanto tempo. Aí eu tomei conhecimento que havia sido feito esse ritual e me foi proposto que eu deveria fazer, que a única forma de resolver o meu problema seria eu também fazer um ritual para desfazer aquilo que tinha sido feito de mal contra a minha família. No momento que me foi proposto, eu não tive outra reação, porque eu entendi que aquele era o único caminho. E foi um grande engano. A minha situação piorou. Se antes havia um problema dentro de casa, na minha família, que me afetava, agora, para além desse problema, eu passei a ser diretamente afetada depois dessa consulta com essa pessoa que servia os encostos, porque eu passei a ouvir vozes, eu passei a ver vultos, eu não conseguia dormir à noite, então eu passei a ter muita insônia. Eu já tinha a tristeza e a angústia por tudo que eu sofria, mas eu não tinha esses sintomas mais graves que fez com que a minha situação pessoal piorasse mais ainda. As poucas vezes que eu conseguia dormir à noite, por muito cansaço,
eu acordava assustada, como se alguém tivesse ali no ambiente, me vendo. Eu tinha essa sensação. Eu não tinha coragem de andar dentro de casa no escuro. O escuro me atormentava, com muito medo de tudo aquilo que tinha sido dito se concretizasse. Então eu tinha urgência de resolver esse problema. Nesse mesmo período, na semana seguinte, antes de se concretizar o ritual que eu tinha sido recomendado para que eu fizesse, eu tomei a decisão de acompanhar uma amiga até a Igreja Universal. Aí tudo mudou, porque eu tomei conhecimento da verdade. Eu fui orientada por um pastor e o pastor me disse que havia o reino das trevas e o reino da luz. Esse trabalho tinha sido feito dentro desse reino das trevas e que não era acessando esse mesmo reino, essas mesmas armas, que eu iria conseguir combatê-lo. Então eu tomei conhecimento dessa verdade e essa verdade me libertou, porque eu comecei a fazer as correntes de libertação de sexta-feira e eu comecei a seguir aquilo que eu fui aprendendo através da pregação da palavra de Deus. E essa palavra me libertou, trouxe luz, de fato, para a minha vida, para o meu entendimento. E a primeira coisa que aconteceu depois que eu fui na igreja foi que eu voltei a dormir. E aquela sensação de perseguição, de terror, de tristeza, aquele desânimo, aquele choro constante, aquilo já na primeira semana eu não sentia mais. Foi uma transformação tão rápida, porque a verdade me libertou. É como está escrito, né? Conhecereis a verdade te libertará. Então, eu fui primeiramente liberta e depois eu comecei a lutar pela minha família. Quando você entra numa guerra, nenhuma guerra é fácil, muito menos a guerra espiritual. Então, no primeiro momento, eu percebi as coisas piorarem, mas eu não desisti diante daquelas dificuldades. Não era mais eu à frente dessa luta. Eu era apenas um instrumento, era Deus que estava comigo. Foi através da minha fé que eu consegui a libertação, a transformação da minha casa, da minha família. Hoje a nossa família é totalmente transformada, a nossa família é feliz. E eles entendem que foi Deus que nos resgatou daquela situação e que foi Ele que promoveu essa transformação dentro da nossa casa. Hoje eu sou casada e eu comprovei que essa maldição foi quebrada, porque hoje eu tenho um casamento feliz e hoje eu tenho o meu interior também transformado. No lugar das trevas, hoje há luz e hoje existe a força necessária para vencer qualquer dificuldade, porque essa força não é a força do meu braço. Essa força é a força do próprio Deus dentro de mim. E hoje a presença de Deus, ela me blinda para lutar e vencer todo o mal. Enquanto o ritual prevaleceu na vida da Clélia, ela não teve paz. Tudo dando errado. Será que não é isso que está acontecendo com você? Quando o ritual foi desfeito, houve libertação, então houve alegria, paz, casamento. É o que Deus quer que aconteça na sua vida. Sabia que isso pode acontecer hoje? Hoje mesmo. Você que não tem conseguido dormir, você tem crise de ansiedade, você é uma pessoa que vê vultos. E você fica com receio de falar isso para alguém porque você já falou e as pessoas falaram que você está ficando louca. Você ouve vozes. Você percebe que existe uma força do mal por trás disso. Não é possível, você não consegue entender, sua vida não anda. Você percebe um peso, uma amarração, algo que foge do normal. Vamos fazer uma coisa? Hoje, topa resolver isso?
Tem fé de resolver isso hoje para você dormir bem, para você não virar mais um dia do mesmo jeito. Essas crises, essa ansiedade, tudo isso que você tem passado, tem jeito. O telefone continua à sua inteira disposição para você ligar agora, para você ser atendido. Nós vamos orar por você e vamos te ajudar. Mas nada melhor do que o que a Clébia fez. Ela chegou a um templo da Universal, participou de reuniões de libertação, ela ficou livre e você pode ficar livre também, hoje ainda. Acompanhe. Uma coisa é certa: o mal jamais deixará de se levantar. É isso mesmo. Você não ouviu errado. O mal jamais deixará de se levantar. E é exatamente por isso que tantas pessoas vivem como se estivessem sendo pisadas por problemas que não passam, que não se resolvem e que pouco a pouco vão lhes tirando as forças, até o momento em que a única saída parece ser desistir. Mas a solução não é desistir, é lutar da maneira certa, usando a fé contra todo o mal. Um meio pelo qual Deus fará você pisar, vencer cada um desses problemas. Nesta sexta-feira, a continuação da corrente do mal debaixo dos meus pés, em todas as igrejas Universal. Hoje ainda aqui na nossa Catedral da Universal em Florianópolis, no centro, Avenida Mauro Ramos, número 1310, especialmente às 19 horas. Você não vai pagar nada para entrar, para estacionar o seu carro. Você vai receber atendimento, caso você queira. Você vai receber oração. É feita uma oração coletiva, mas também se você quer uma oração individual, nós vamos fazer essa oração. Uma coisa é certa, você pode chegar aqui mal, muito mal, mas você vai sair bem. Isso eu tenho certeza. E isso está à sua disposição. Não só aqui em Florianópolis, no centro, mas em cada templo da Universal espalhado aqui no estado e aonde essa programação chega. Você pode acessar universal.org/localizar e procurar o endereço da Universal mais perto de você. Caso você esteja em São Paulo, ótimo, vá no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás, especialmente às 20 horas. Eu vou colocar agora a história da Stephanie. Preste atenção, porque quem vê ela hoje sorrindo nem sempre foi assim. Ela teve crise de ansiedade, depressão, um passado muito difícil. Venceu. E você vai descobrir como isso aconteceu. Acompanhe. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Essa frase sempre foi uma teoria para mim, porque o meu desejo mesmo era de me vingar. Quando eu ainda era criança, meus pais tinham muitas brigas, né, em casa, vieram a se divorciar e ali eu comecei a ter problemas sérios de saúde. Eu tinha crises convulsivas, minha mãe tinha que chamar o SAMU, aí eu comecei a passar por tratamentos com médicos para a cabeça, fazia exames, eletro, cardio, isso com apenas 7 aninhos. Eu era tão ansiosa que se a minha mãe comprasse algo, comprasse uma bicicleta e demorasse para chegar, eu tinha crise convulsiva. E a médica falou para minha mãe, a maioria dos médicos, né, que a gente passou, foi mais de um, falava, ela tem crises de ansiedade. E aí eu comecei a tomar remédio controlado, todos os dias, doses fortes, e os efeitos colaterais diversos, dentre eles era a anemia. Então eu comecei a ter problemas de desmaios quando eu estava na escola, em atividades físicas. E assim eu fui crescendo, ao mesmo tempo que eu comecei também a ver como se fosse uma pessoa do lado de fora da janela do meu quarto, como se ela estivesse ali pendurada, eu via só os pés. E era muito real. Nessa altura, meus pais já estavam divorciados e a minha mãe, quando eu começava a gritar, pedir ajuda,
na época ela me batia muito. Quando eu tinha 10 anos, eu fui num Natal de família, para casa de uma irmã, e uma pessoa da família na época, eu estava dormindo, eu era bem pequenininha assim, 10 anos, bem franzina, e esse homem, ele tinha bebido, e aí ele veio até mim e começou a tocar em mim, né? E eu acordei, quando eu acordei ele se escondeu, e no outro dia, quando eu fui contar, ele falou que tinha confundido eu com a esposa dele. Em contrapartida, eu comecei a usar drogas. Porque na escola, com toda aquela situação dentro de casa, um mau relacionamento com a minha mãe. O meu pai, que estava separado da minha mãe, quando eu ia até ele pegar a pensão na época, ele bebia muito, então, por vezes, eu já tive que ajudar a pegar meu pai na calçada, bêbado, as pessoas estão roubando o dinheiro dele, eu ter que levar para dentro de casa e ele me xingando, falando um monte de palavras pesadas contra mim. E no ônibus eu vim chorando e pensando em tudo que eu estava vendo, vivendo, e uma voz falou para mim, né? Vem me servir. Mas não era uma voz boa. Era vem me servir. Ali eu já estava começando a fumar cigarro, experimentado maconha. Então aquela voz falou: se entrega de cabeça para mim. Vem, começa a vender droga, em vez de você ficar só usando, vem, você não vai mais precisar depender da pensão desse velho alcoólatra. E assim eu comecei a fazer assaltos, comecei a me envolver com traficantes, comecei a presenciar cenas de assassinatos, de brigas, espancamentos, e daquilo tudo, aparentemente eu tirava prazer. Eu comecei a namorar com um homem 10 anos mais velho do que eu. Minha mãe não foi a favor, então eu falei: já que você não deixa, então eu vou sair de casa, nunca mais você vai me ver. Esse homem, ele começou a ser muito agressivo. Ele bebia, então ele chegou ao ponto de tentar me matar, e não foi só uma vez. Foram 3 vezes. Quando eu tive o meu filho, porque eu engravidei nesse relacionamento abusivo, então quando eu engravidei, ele me deu uma surra que eu tive que ir embora, porque eu fui parar no hospital com início de aborto. Então ali eu já não falava mais com as minhas irmãs, com a minha família, minha mãe, mas quando minha mãe tomou conhecimento, ela me mandou para outro lugar longe, outro estado, para que eu pudesse ter o meu filho em segurança. Então eu fui morar de favor na casa de pessoas estranhas, sempre com aquele sentimento dentro de mim: eu não posso confiar em ninguém. Eu não posso confiar em ninguém. Sempre as pessoas vão me decepcionar. Não vou confiar em ninguém. E aquilo me deixava assim com uma frustração, e eu não conhecia Deus. Eu não tinha uma base familiar que cria em Deus, que servia a Deus. Então, para mim, Deus era um ser muito distante. Eu lembro que meu filho pegou uma bactéria que ele ficou com o corpo inteiro com feridas. E ele tinha menos de 1 aninho ainda. Eu me lembro que nesse período eu conheci uma pessoa que falou: olha, tem um casal que pode cuidar dele para você, já que você não está conseguindo se manter, você é sozinha aqui nesse estado e tal, eles vão cuidar dele para você. E aí eu decidi, eu falei: não, vou deixar com esse casal, que é o melhor para ele. E eu deixei. Foi uma experiência, assim, na época muito difícil, uma decisão muito difícil. Eu lembro que eu deixei ele naquela cidade, e quando eu virei as costas, que ele já falava mãe, que ele me chamou, que eu tive que ir embora, eu voltei às 6 horas de viagem no ônibus chorando. Quando caiu a ficha de tudo isso para mim, eu lembro que era mais ou menos 9 horas da manhã, um dia de semana, e eu me ajoelhei e eu comecei a chorar, chorar, chorar. Meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz da minha vida? O que eu tô fazendo da minha vida? E aí eu me lembrei que naquele período que eu estava vivendo essa vida, uma pessoa sempre me convidava, me deu um livro chamado Casamento Blindado para mim ler, uma senhora, e me chamou para ir numa igreja com ela. Só que naquele dia de manhã, quando eu acordei, fiquei chorando várias horas seguidas, ao ponto de não conseguir levantar do chão mais, eu me lembrei daqueles convites que ela sempre me fazia, insistentemente.
tudo aquilo que me levou a dor e sofrimento, eu deixei e comecei a participar de reuniões de libertação, fazia conforme era orientado, só que eu ainda não estava liberta. E aí eu lembro que o pastor olhou assim para mim, bem calmo, ele falou: olha, você precisa perguntar para Deus se você não nutre algum sentimento dentro de você que é contrário à palavra dele, que te prende a esse mal. E aí Deus nitidamente me mostrou: você precisa perdoar. Você precisa perdoar todas essas pessoas que você tem guardado esses sentimentos, esses traumas. Você tem que perdoar. E você também precisa se perdoar. E ali começou aquela etapa. Eu costumo falar com as pessoas assim, que o perdão, ele começa com uma decisão. Eu entendi que se eu queria ter paz, se eu queria realmente o perdão de Deus, como eu falava que eu queria para Deus, eu tinha que decidir, obedecer, perdoar. Eu precisava perdoar. Ali eu entendi a necessidade do perdão, porque eu queria perdão. E eu não ia alcançar o perdão de Deus enquanto eu não perdoasse e me livrasse daquele peso do passado. Né? Porque eu não senti vontade. Eu tinha acabado de sair de uma briga na justiça, até assim, né? Pela questão da guarda do meu filho. E eu não queria perdoar, não tinha vontade de perdoar aquelas pessoas. Foi a partir daí que eu comecei todos os dias a orar por todas as pessoas que tinham me feito mal. Mesmo contra a vontade, eu era bem sincera com Deus. Eu falava nas orações: meu Deus, eu não tenho vontade nenhuma de falar assim, abençoa essa pessoa. Mas, meu Deus, não é o que eu tenho vontade, é o que eu preciso fazer. E eu sei que o Senhor falou para mim perdoar. Fui até minha mãe, falei com a minha mãe, né? Perdoei também o pai do meu filho. Falei também com aquela pessoa da família que tinha tentado me abusar quando eu era criança. Eu lembro que eu viajei, eu fui até onde estava, o estado que estava o casal, o meu filho, que a essa altura já tinha passado anos, muitos anos. E eu cheguei lá e eu falei se eles podiam me receber, eles me receberam. E eu falei para eles: olha, eu conheci o único Deus e Ele mudou a minha vida. Então eu vim aqui para pedir perdão para vocês. Quando Deus viu essa minha obediência, essa perseverança, então Ele veio e tirou de dentro de mim todo aquele ranço, aquela mágoa, aquele ressentimento daquelas pessoas, Ele tirou. E ali eu já estava pronta para receber o maior milagre, que era o Espírito dele. Então ali Deus fez passar um filme na minha cabeça de tudo que eu tinha vivido até ali. Eu comecei a me lembrar de tudo que tinha acontecido, cenas, experiências ruins e tudo, e de como em todos os momentos Ele estava cuidando de mim. Eu falei: meu Deus, a partir de hoje, todos esses problemas que eu vim enfrentando não é nada. E eu não quero, meu Deus, nunca mais guardar, meu Pai, nada de ninguém. Nada que venha colocar em xeque isso que o Senhor está me dando, que é o Teu Espírito. Então, a partir dali, eu mudei em tudo, nos relacionamentos ao meu redor, na tratativa com as pessoas, na maneira de ver as pessoas, o ser humano. E Deus, obviamente, cuidou de mim em tudo, inclusive no relacionamento com a minha família, no relacionamento com o meu filho, com o casal que o adotou. E hoje, graças a Deus, né, eu faço um trabalho voluntário também, que a Igreja Universal faz dentro de casas de acolhimento, dentro de abrigo, onde tem crianças órfãos. Se o Espírito Santo entrar dentro daquela criança ou dos pais dela, como entrou dentro de mim, muda tudo. Depois que eu alcancei esse perdão de Deus, hoje eu não tenho paz, simplesmente, né? Eu tenho a verdadeira paz que excede todo entendimento. Hoje eu não tenho mais problemas de tomar remédio controlado, não tenho mais crise de ansiedade, não tenho mais visão de coisas. Tudo aquilo que eu tive na minha infância, adolescência, tudo isso
Deus, ele veio, tirou, me libertou totalmente. Hoje eu vivo, né, aquele ensinamento que diz, quando Pedro perguntou para Jesus, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão que pecar contra mim? Até 7? E Jesus falou para ele, não até 7, mas até 70 vezes 7. E hoje eu entendi a importância desse ensinamento, posso viver e desfrutar da paz que é quando a gente vive essa palavra. Porque hoje eu só posso desfrutar dessa verdadeira paz que Deus nos dá quando eu alcancei o perdão de Deus, porque primeiro eu perdoei. Então, se você perdoar, tenha certeza que Deus também te perdoa e você vai poder também ter essa paz dentro de você. Essa paz que a Stephanie alcançou, você pode alcançar também. Você pode ter a vida transformada como foi transformada da Stephanie. Se você passa por esses problemas que ela passou, ansiedade, depressão, tomava remédios controlados, e você quer colocar um ponto final nisso, não perca mais tempo. Vá a uma igreja universal mais perto de você. Inclusive, se você, mãe, pai, está acompanhando o programa e você diz assim, é a vida da minha filha. Eu não sei mais o que fazer para mudar a situação dos meus familiares. Você pode fazer uma coisa, que nós vamos fazer nesse domingo agora. Porque nós vamos ter o domingo de joelhos pela família. Nós vamos pedir a Deus, orando de joelho, para que haja salvação na nossa família. Você tem fé para fazer isso? Junte-se a nós. Em cada templo da Universal, nós vamos pedir a Deus de joelhos dobrados para que haja salvação, mudança, transformação na nossa família. Aqui em Florianópolis, nós vamos estar nesse endereço, Avenida Mauro Ramos, número 1310, no centro. Você pode procurar, claro, qualquer igreja universal, às 9h30 da manhã, às 7h, como também às 18h. Não perca mais tempo. Dê uma chance para você mesmo. Venha buscar a mudança, a transformação na sua família. Eu fico por aqui, você vai acompanhar essa chamada falando a respeito desse domingo. Que Deus te abençoe e até lá. Você sabe o poder que tem a oração por um familiar? Me levaram para o Tribunal do Crime. Mas por que você foi para lá? Devido a uma briga, aonde eles colocaram vários pneus, eles colocaram gasolina no meu corpo e eles riscaram mais de 10 palitos e nenhum pegou fogo. Um dos chefes olhou para mim e falou: cara, lá de cima tem algo muito forte para você. Hoje não é o seu dia de morrer. O poder de uma oração livra da morte. Naquele mesmo momento, sem eu saber, a minha mãe estava de joelho, orando por mim, pedindo pela minha vida. Eu sempre fazendo propósito, sempre orando, eu pedi ao Senhor que verdadeiramente salvasse a alma, crendo que algo ia acontecer. De lá para cá, meu casamento foi reconstruído. A minha filha, ela não tem uma mãe, ela tem uma amiga. Cada joelho, cada madrugada, cada lágrima, vale a pena. O poder de uma oração é o início de uma verdadeira transformação. E sua família também pode ser transformada. Neste domingo, 30 de novembro, o domingo de joelhos pela família, às 7h, 9h30 e 18h, em todas as igrejas Universal.